Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Momento especial na vida da igreja, que a gente pode rever os irmãos e a gente pode juntos poder celebrar e adorar ao nome do nosso Deus. Isso é muito especial, isso é muito importante para a vida da nossa igreja. Então que Deus continue a nos falar profundamente ao coração de cada um de nós. Nós começamos semana passada uma série nova, como vocês viram na introdução do vídeo, falando sobre as bem-aventuranças. Um pequeno texto que está dentro de um texto maior, que é conhecido como Sermão do Monte. E semana passada nós falamos sobre a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado são os pobres em espírito, ou aqueles que são humildes de espírito. Aqueles que se esvaziam de si mesmo, se esvaziam do seu orgulho, da sua autodependência, da sua autoexpressão, da sua autossuficiência. Ele reconhece quem ele é diante desse Deus maravilhoso e se esvazia para que ele possa ser cheio do Espírito Santo. Ser bem-aventurado, nós falamos isso semana passada, é ser feliz. Mas uma tradução ainda melhor é ser abençoado. E quem era abençoado? Ser abençoado é uma pessoa que foi encontrada pelo Senhor. Ser abençoado é uma pessoa que encontrou o favor do Senhor. Por isso que Jesus está falando que nessas coisas consistem a verdadeira felicidade. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre a segunda bem-aventurança. E eu quero começar te perguntando o seguinte: por que nós choramos? Certamente tem alguma questão científica nisso. Por que nós choramos? Eu me lembro, quando era criança, quando era pequeno, faz tempo, faz um bocadinho de tempo. E toda vez que eu via minha mãe chorando, eu chorava também. Era interessante. Não importava o motivo que minha mãe estivesse chorando. Poderia até estar chorando de alegria. Mas eu via aquela cena da minha mãe chorando, eu chorava também. Não sabia do que era. Mas eu também chorava quando via minha mãe chorando. Só de pensar assim, dá vontade de chorar, lembrando da minha mãe chorando aqui. Não sei se você também é assim esquisito como eu sou, né? Mas eu quando via minha mãe chorando, dá vontade de chorar também. Você é daqueles que choram quando assiste um filme? Você é desses? Aquelas comédias românticas, você sabe que o casal vai terminar junto no final, mas você acaba chorando, não tem jeito. Ou aqueles dramas assim, ou aquelas histórias emocionantes, histórias de superação. Você é desses que assiste o filme e chora. Eu lembro de ter visto Paixão de Cristo, eu chorava assim copiosamente e tal. Tem gente que chora até quando o time é campeão. Você é desses que chora quando o time é campeão? 2023, meus irmãos, eu lembro como se fosse hoje, nem faz tanto tempo assim, né? Fluminense campeão da Libertadores, né? Primeira vez campeão da Libertadores, embora nós sejamos campeões mundiais já. 1952, eu não era nascido ainda. Tem gente que vai dizer que eu já era nascido nessa época, né? Mas eu não era nascido ainda, né? Mas nós fomos campeões. Mas em 2023, eu lembro disso, eu estava na casa de Léo, estava eu, Léo e Gabriel assistindo o jogo, 1-1, aquele negócio todo. Vai John Kennedy, mete aquele gol, e eu e Léo e Gabriel pulando, rindo, chorando, tudo ao mesmo tempo, que alegria. Mas era um choro de alegria. Você chora quando seu time ganha, é campeão e tal? Que dizer do ano passado, meus irmãos, do Botafogo? É muito choro. Eu tenho um amigo que quando o Botafogo foi campeão da Libertadores, ele era padrinho de um casamento. E aí, meus irmãos, o que ele fez? Ele começou a chorar e saiu pulando e caiu na piscina de tanta felicidade, chorava, caiu na piscina, ria. E eu não vou dizer quem é, porque ele está aqui entre nós, né? Então não posso dizer. Mas você é desses que choram quando seu time é campeão, chora de alegria, de emoção. Tem gente que chora quando fica nervoso. Você é desses? Que quando fica nervoso, você chora. Tem gente que é assim. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa de call center, e era um call center que atendia a nível Brasil, assim, né? Todos os estados e tal. Eu trabalhava na parte de treinamento. A gente dava treinamento para as pessoas, para elas aprenderem, né, o programa, o procedimento, como atender as pessoas. E chegava o grande dia, né? Passava um mês de treinamento e tal. Aí chegava no dia de atender.
Meus irmãos, tinha gente que chorava de nervoso. A ligação vai entrar, a pessoa tremia, vai entrar uma ligação, a pessoa tremia. A gente tinha que tirar a pessoa do atendimento, conversar com a pessoa com calma, né? Olha só, fazer um trabalho de psicólogo ali, olha, é normal, é assim mesmo. Né? Ficava nervoso para poder atender as pessoas e tal. A dor também nos faz chorar, né, irmãos? Tanto a dor física, quanto a dor que envolve sentimentos. Às vezes a gente se machuca fisicamente, dói, a gente chora. Ou às vezes tem algum sentimento envolvido e isso nos faz chorar, a dor ela nos faz chorar também. Nós choramos quando perdemos alguém que nós amamos, né? Aliás, o próprio Jesus, diante da morte do seu amigo, Jesus também chorou, mesmo sabendo que logo depois iria ressuscitar Lázaro. Jesus também, ele chora. Então, meus irmãos, nós choramos de alegria, choramos de nervoso, choramos de tristeza e por aí vai, choramos por vários motivos. A ciência, inclusive, diz que chorar traz benefícios para a saúde, traz alívio emocional, redução de estresse, melhora o humor. Então nós temos 2025, aí os botafoguenses com humor renovado para o ano todo. Chorar hidrata os olhos. Interessante. Chorar faz bem. No sermão de hoje, meus irmãos, Jesus ele vai falar sobre o choro. Mas que choro é esse? Será que esse choro que Jesus fala aqui tem a ver com esse choro que nós comentamos agora? É isso que nós vamos entender hoje. Então quero pedir você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 4. Pode deixar sua Bíblia aberta, a gente vai citar alguns outros versículos, não muitos, mas vamos citar alguns outros. É legal você abrir também e acompanhar. A palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Deus, estamos diante da Tua palavra, uma frase simples, mas poderosa. E é poderosa porque é a Tua palavra, e pedimos que essa palavra fale aos nossos corações de uma maneira poderosa. Que o Seu Espírito Santo possa tocar no nosso coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu citei semana passada que eu estou lendo um livro de um autor chamado Martin Lloyd Jones. Citei uma frase dele semana passada, inclusive. E ele fala sobre a influência que a igreja, na época dele, sofria por causa dos valores deste mundo. Ele vai relatar ali a sua preocupação com o estado em que a igreja de sua época ela se encontrava. E ele lamentava sobre isso, sobre a situação da igreja. Ele viveu de 1899 até 1981. Ou seja, ele nasceu ainda ali no final do século XIX e morreu ali, caminhando ali para o início, caminhando para o final do século XX. Algumas pessoas mal intencionadas aqui iam dizer que eu nasci próximo a essa pessoa aqui, final do século XIX. Me vê uma pessoa na mente assim, vocês devem saber quem é. Mas ele fala, em um determinado momento do livro, da enorme diferença que ele sentia da primeira metade do século XX, como a igreja atuava, como ela era atuante, com a segunda metade, que era o tempo onde ele estava escrevendo o livro ali. Ele relata que a igreja antes, ela influenciava muito mais as pessoas de fora do que naquele momento que ele estava ali pensando sobre isso e escrevendo nesse livro. E ele tem uma frase dentro desse livro que ele fala, pensando sobre aquilo que ele estava refletindo, sobre o quanto a igreja tinha mudado. E a frase diz o seguinte, está sendo projetado: preocupa-nos o estado e a vida da igreja nos dias atuais. Não hesito ao afirmar novamente que a igreja não está exercendo um maior impacto sobre a vida dos homens e das mulheres deste nosso mundo, devido ao fato que a sua própria vida não se acha em ordem. Esse trecho é tirado
desse livro, né, Estudo no Sermão do Monte, de Martin Lloyd-Jones. Isso me fez pensar, meus irmãos, se no cenário geral da igreja de hoje, se esse cenário geral ele está diferente ali do final, ali começando a caminhar para o final do século XX, se hoje estamos diferentes, se melhoramos ou se pioramos. Ele diz que a igreja que ele havia conhecido em sua juventude era muito parecida com a igreja dos primeiros séculos, mas em seus dias atuais a igreja estava muito diferente. Antes, meus irmãos, os cristãos eles serviam de entretenimento para multidões, nas arenas lá dos primeiros séculos, como no Coliseu de Roma, por exemplo, quando os cristãos eles eram jogados aos leões, eles serviam de entretenimento para as pessoas, e mesmo assim o evangelho continuava crescendo e se espalhando. E hoje nós lotamos estádios em shows de virada de ano, entretendo o mundo todo em rede nacional. Somos milhões e continuamos crescendo. Mas isso sempre me trouxe uma dúvida. Nós sempre ouvimos que o número dos evangélicos cresce, né? Os evangélicos têm crescido. Nós ouvimos isso por vezes. Mas isso me traz uma reflexão, me faz eu fazer uma pergunta para mim mesmo. Se o número de evangélicos, de cristãos estão crescendo, por que as mazelas do mundo elas não diminuem na mesma proporção? Parece que a conta, parece que ela não fecha. Isso me faz refletir sobre o papel do cristão na sociedade em que ele está inserido. Será que de um modo geral e aí eu estou dizendo de modo geral mesmo, não estou dizendo A, B ou C, mas de um modo geral, nós temos como cristãos estamos atuando, fingindo ser aquilo que nós não somos no fundo? Nós afirmamos no sermão de semana passada que o cristão ele é um cidadão do reino dos céus, mas ele vive no reino deste mundo. Mais ou menos assim. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Mais ou menos isso. E isso tem, meus irmãos, uma implicação, isso tem um custo. O cristão, ele vive de maneira diferente. Os valores que nos regem são outros. Os valores são diferentes. Olhar para o Sermão do Monte de um modo geral é ver como vive um cidadão do reino dos céus, um cristão autêntico, um cristão de verdade. E nas bem-aventuranças, em especial, nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós e refletir se somos ou não cidadãos desse reino, do reino dos céus. Pois as bem-aventuranças, elas demonstram atitudes, características e qualidades de um autêntico cristão. Não dá para fingir, meus irmãos, não dá para atuar. Ou nós somos ou nós não somos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Para muitos, o choro é um sinal de fraqueza. Como alguém que chora, então, se chorar é um sinal de fraqueza, como alguém que chora pode ser, de fato, feliz? Essa bem-aventurança, meus irmãos, ela não significa que o cristão ele é uma pessoa triste, como se estivesse em luto constantemente. Como se olhar para um cristão é olhar para uma pessoa triste. O cristão chora, então é uma pessoa triste. Não se trata disso. Esse choro também não tem ligação com as emoções que nós citamos no início. Também não. Esse choro, meus irmãos, é um ato de reconhecimento da nossa condição de pecador. É isso que significa esse choro do Espírito. É a profunda tristeza por reconhecer a corrupção da nossa vida diante da total pureza de Deus. Esse choro é em decorrência exatamente disso. Quando nós conseguimos, meus irmãos, examinar a nós mesmos e conseguimos entender o nosso estado e a nossa própria condição pecaminosa, o crente em Jesus, o cidadão do reino dos céus, ele abomina a sua própria condição e chora por causa dela. Ele olha para dentro de si e se percebe.
quando ele olha para dentro de si e vê diante de quem que ele está, ele se percebe como um pecador. E inevitavelmente ele lamenta e ele chora. Somos, meus irmãos, totalmente pecadores, depravados, ofensores. E Deus, Ele é totalmente santo. Carson, no seu livro O Sermão do Monte, também fala um pouco dessa condição. Fala um pouco desse choro, do que esse choro significa. Ele diz o seguinte: no nível individual, aquele que chora lamenta o seu próprio pecado, porque vê como é grande a sua transgressão diante de Deus. Mas aprende a confiar em Jesus como aquele que pagou o resgate pelo pecado. Quando nós entendemos a nossa condição de pecador, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e reconhecemos isso, começamos a compreender a graça de Deus, que é um favor imerecido para aqueles que se enxergam como pecadores. Só que muitas pessoas, elas não conseguem perceber isso. Muitas pessoas olham para dentro de si e não conseguem perceber de que somos pecadores. Aliás, nós já nascemos pecadores, nós já nascemos devedores. Como foi a experiência de Isaías, quando ele viu, como diz o texto, o Senhor assentado num trono alto e exaltado, ou no alto e sublime trono, que vai relatar ali em Isaías 6. Ele diz que haviam serafins, eles tinham 6 asas. Com 2 dessas asas, os serafins tampavam seus olhos diante da majestade, do esplendor, da grandeza e principalmente da santidade de Deus. 2 das suas asas eram usadas para tampar os seus olhos diante dessa pureza, dessa santidade do Senhor. Isaías diz o seguinte, diante da visão que ele teve de Deus, ele diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 5. Diante da presença do Senhor, vejam como o profeta Isaías, ele se percebe perdido, um pecador no meio de um povo pecador. É assim que ele se sente. Mas os seus olhos, como diz o texto, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, ele olha para dentro de si e se enxerga. Ele se vê, ele vê a condição do seu coração. E ele diz, não exatamente com essas palavras, mas como se ele dissesse: eu sou um miserável pecador. Como Paulo vai dizer, citamos semana passada isso, em Romanos 7, 24, miserável homem que sou. Isaías teve o mesmo sentimento. Talvez Isaías, diante da visão do Senhor, ele pensou: eu vou ser exterminado agora, vou ser fulminado, eu vou ser aniquilado. Afinal, ele viu o Senhor numa visão. Ele, um pecador, diante de um Deus totalmente santo. Mas o texto ele não para ali. Diante dessa visão e diante desse reconhecimento de olhar para dentro de si e se ver como ele fala: eu sou um homem de lábios impuros. O texto segue nos versículos 6 e 7 e diz o seguinte: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Como o Senhor pode perdoar alguém como eu? Olha como Isaías se sentia, um pecador no meio de um povo pecador. Meus irmãos, a conta parece que não fecha, porque não podemos por nós mesmos estar diante de um Deus que é 100% santo, totalmente santo, e nós pecadores. O pobre em espírito, como vimos semana passada, ele se esvazia de si mesmo. Ele se esvazia do seu orgulho, da sua autossuficiência, da sua autodependência, para então
ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho que perder para poder ganhar. E hoje o que nós estamos vendo aqui? Aqueles que choram reconhecem que são pecadores diante de um Deus santo e obtêm o perdão dos seus pecados. Foi assim com Isaías e é assim comigo e com você. Todo cidadão do reino dos céus olha para dentro de si e se reconhece como um pecador. Observem, aquilo que é negativo parece que precede aquilo que é positivo, ou seja, é preciso perder para poder ganhar. E quem, meus irmãos, está disposto a perder para só depois então ganhar? Quase ninguém está disposto a isso. Quem quer ser feliz, meus irmãos, de acordo com os padrões deste mundo, deste século em que vivemos, não está disposto a perder. Percebe a inversão de valores aqui? A diferença da atitude de um cidadão do reino dos céus e daquele cidadão do reino do mundo? Olha o que Mateus 16, 25 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É preciso, meus irmãos, perder para poder ganhar. É o negativo que precede ao positivo. É preciso reconhecer o quanto é pecador para obter perdão. Primeiro eu olho para dentro de mim. Isso não é uma atitude, não é um sentimento, meus irmãos, que eu posso fingir, que eu posso maquiar, que eu posso atuar para que as pessoas vejam que eu sou dessa maneira. Não, o Senhor nos olha por dentro. É um sentimento que precisa ser verdadeiro. E todo cidadão do céu reconhece isso, que ele é um pobre pecador. O cidadão do reino dos céus, ele é diferente. Os valores que regem os cidadãos dos céus são valores diferentes. Enquanto o reino deste mundo diz que chorar é para os fracos, o cristão é aquele que chora diante da sua realidade pecaminosa. Meus irmãos, quando eu entendo a ofensa que fiz contra um Deus totalmente santo, eu me entristeço e eu choro. É um choro espiritual, uma atitude interior que gera consequências externas e consequências eternas. Vou repetir, é um choro espiritual, uma atitude interior que gera consequências externas e consequências eternas. Mas o cidadão do reino dos céus, ele não chora só por causa da sua condição, mas ele chora também por causa da condição do seu semelhante. Ele olha para o lado, ele vê as pessoas, ele enxerga o mundo e ele chora também. Esse é um choro sensível à realidade de um mundo caído por causa do pecado. Como nos sentimos, por exemplo, quando olhamos quando assistimos ou quando lemos o noticiário? Como nós nos sentimos? As notícias que chegam, meus irmãos, sobre o mundo são notícias estarrecedoras. O mundo está em desordem. O cidadão do reino dos céus, ele reconhece que o mundo está assim. E a causa do mundo está assim é exatamente o pecado. Então, diante dessa realidade, um cidadão dos céus que olha para dentro de si, se reconhece como pecador, olha para a realidade do mundo à sua volta e chora também. Guerras, rumores de guerras, fome, injustiça, calamidades e tantas outras mazelas que assolam a nossa sociedade, o nosso mundo. Nós olhamos para tudo isso e choramos, porque sabemos que isso é consequência do pecado, o pecado que está dentro de nós. Diante desse quadro, meus irmãos, o crente, ele se entristece e ele chora. Essa foi a mesma atitude de Cristo Jesus ao olhar para Jerusalém. Ele olha a cidade, vê a condição do coração do povo judeu e chora. E Jesus, meus irmãos, ele é o nosso exemplo. Nós caminhamos mirando Jesus para ser cada vez mais parecidos com ele. Semana passada, diante do fato de ser pobre em espírito, falamos sobre isso, da necessidade de nos esvaziarmos. Qual foi o exemplo que nós demos? Jesus. Filipenses 2, ele era o próprio Deus, mas não julgou que o fato de ser igual a Deus, de ser Deus, melhor dizendo, era algo que ele deveria apegar-se. O que ele faz? Ele se esvazia e se humilha.
Jesus é o nosso exemplo. E nós estamos vendo aqui agora. Ele olha para Jerusalém. Esse trecho da palavra de Deus é aquele trecho onde Jesus ele está fazendo aquela entrada triunfal em Jerusalém. E quando ele olha para a cidade, ele vê, ele é o próprio Deus, ele vê o coração das pessoas e ele chora pela cidade. Lucas 19, 41 a 44 diz o seguinte: quando se aproximou, viu a cidade e fez o quê, meus irmãos? Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora, isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você, veja bem, não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Ele olha para a cidade e chora. Isso é muito triste, meus irmãos. Pessoas que não reconhecem a oportunidade que Deus dá, não reconhecem isso. Não conseguem perceber a situação precária de pecado do seu coração, da sua vida. Jesus olha para Jerusalém e chora. Nós choramos sim por nossa condição, mas choramos também pela realidade de um mundo caído e arranhado por causa do pecado, que não consegue reconhecer, como diz o texto, meus irmãos, que lemos, a oportunidade que Deus concedeu para se enxergar como um pecador diante desse Deus santo, e se entristecer pelo seu pecado e chorar para que seja alcançado pela graça do Senhor. Muitos não reconhecem, muitos não compreendem. São cidadãos do reino deste mundo, acham que não precisam de Deus. Olham para o seu interior e não se enxergam como um pecador. A Bíblia diz que não tem um justo sequer. Paulo aos Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Todos somos pecadores, meus irmãos. Nós somos pecadores. A diferença é que aquele que é alcançado pela graça, aquele que se enxerga como um tal, como pecador, o pecado não o domina mais. Ainda pecamos, mas o pecado não tem mais domínio na vida do cidadão do reino dos céus. Quantas pessoas nós conhecemos que acham que são felizes, que pensam que a felicidade ela está nos valores deste mundo caído, mas que caminham, meus irmãos, a passos largos para uma eternidade longe do Criador. Quantas pessoas conhecemos que não reconhecem a sua própria situação? Isso me fez lembrar aquela parábola do rico insensato, um texto registrado lá em Lucas 12, 19 e 20, que diz o seguinte: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, ou talvez em outras versões, louco, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Ou em outras versões, o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, valores invertidos, uma felicidade passageira. E aqui, meus irmãos, a questão não é a riqueza de ser rico ou não ser rico, a questão aqui é onde a pessoa deposita a sua esperança, a sua alegria, a sua felicidade. Esse é o conceito de felicidade segundo o mundo. Os valores, eles são invertidos. Os valores que regem os cidadãos do reino dos céus, eles são diferentes. Eu comecei lá no início, fazendo uma pergunta: por que nós choramos? A gente listou uma porção de coisas. E eu quero partir para a conclusão perguntando pelo que nós temos chorado. Não me refiro ao choro que mencionamos lá no início. O que mencionamos no início, todos nós choramos mesmo. Cada um de nós, e ok, tudo bem, faz parte. O choro faz parte. Mas o cidadão do reino dos céus, ele chora
por causa da sua condição. Chora porque ele ofendeu a um Deus santo e ele reconhece isso. Te pergunto também, como estamos diante desse Deus? Lembra a preocupação lá do Martin Lloyd Jones, lá a citação do seu livro, a sua preocupação com a igreja do seu tempo? A preocupação dele é que as pessoas não eram mais impactadas porque a vida das pessoas não estava em ordem. Nós citamos isso. E eu te pergunto, como está a sua vida? A sua vida está em ordem? Será que estamos atuando, fingindo ser quem de fato nós não somos? Mas nós sabemos que não conseguimos esconder nada do Senhor? Ou nós somos de fato e verdadeiramente cidadãos do reino dos céus? Por que aqueles que choram, meus irmãos, eles são felizes? Porque eles serão consolados pelo próprio Deus. Essa é a promessa e isso é a graça, graça derramada. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quero chamar a banda à frente. E já partindo para o final agora, meus irmãos. Quero dizer que o choro espiritual, ele é o caminho de volta para o Criador. O cristão, ele é feliz. O cidadão do reino dos céus, que vive no reino desse mundo, ele é feliz porque ele sabe que está voltando para casa. Sim, ele chora porque reconhece o seu pecado e por isso chora. Mas ele encontra perdão. Cidadão do céu é aquele que reconhece o seu pecado diante de um Deus santo e ele encontra perdão. Mas não é pelo que ele faz, não é pelo que ele é pelo que Cristo fez. Isso me aponta para o Evangelho. Eu disse que nós nascemos pecadores porque nós herdamos isso dos nossos primeiros pais. Adão e Eva, eles pecaram e nós nascemos pecadores por conta desse primeiro pecado. E não há um justo sequer. E meus irmãos, por isso que o mérito nunca está em nós. Porque Deus, Ele vem em nossa direção. Jesus envia o seu Filho para poder redimir o seu povo, para poder salvar o seu povo. Ele vem, cumpre a lei, ele não peca, vive uma vida perfeita, morre na cruz pelos nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia. Essa é a mensagem do Evangelho. Compreende essa mensagem aquele que compreende a sua condição de pecador diante de um Deus santo. Ele mesmo, meus irmãos, enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Isso sim é felicidade. Olha o que diz Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Veja bem, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O crente é feliz, o cidadão do reino dos céus, ele é feliz porque ele sabe que está voltando para casa. Quando ele chegar em casa, o próprio Cristo, o próprio Senhor, vai enxugar dos seus olhos todas as suas lágrimas. E não vai haver mais choro, não vai mais haver dor. Nós viveremos eternamente com o nosso Deus. Que você possa refletir sobre o que foi dito aqui. Reconhecer a sua condição, se render a esse Senhor e possa viver uma vida para a glória desse Deus. E que Ele nos abençoe. Amém.